bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Rogério Filho e nós estamos aqui ministrando esse curso rápido de MySQL. Esse é o terceiro tutorial onde nós vamos estar falando de tipologia de dados. E já lembrando aí, se você já puder se inscrever no canal, caso não seja inscrito, dá lá seu joinha, tá ok? Compartilhar esse vídeo, que com certeza vai ajudar bastante gente, tá legal? Então, vamos embora pro conteúdo. Tipos de dados. O que acontece? Quando nós criamos um banco de dados, nós temos que criar o dado, né, vamos dizer assim, o espaço para o dado de acordo com o que ele é fisicamente, né? Ele é um texto, ele é um número, ele é uma data, né? Então o que acontece? Eu tenho que explicar isso, vamos dizer assim, para o banco de dados. Eu explico isso como? Pelo nome do tipo dele. Então eu tenho os tipos de texto, os tipos numéricos, os tipos de data e tempo no caso. Existem outros, existem muitos outros, tá? Só que se eu fosse explicar todos eles nesse curso aqui, então não seria um curso rápido, né? Ia ser um curso bem demorado. Eu ia demorar algumas aulas só para explicar a tipagem de dados. Então eu peguei os principais, que com esse aqui você já monta um banco de dados já para você trabalhar, tá? E assim, vai fazer bastante coisa com isso aqui é muita coisa mesmo, com certeza, tá? E daí para frente depois você pode estar pegando outros tipos de dados aí. Então vamos começar falando sobre o varchar, tá? Varchar é um tipo de dado de texto, como eu falei, tá? E aqui no caso ele usa parâmetros. Os parâmetros são colocados entre os parênteses. O parâmetro aqui no caso é um número, né? Por exemplo, no meu exemplo aqui eu coloquei varchar valor 30. O que significa isso? Eu coloquei um nome completo aqui. Vamos supor que eu crio um campo nome, né, um atributo nome lá na minha tabela alunos, e eu coloco o varchar de 30. Significa que eu posso ter no máximo 30 caracteres. Tá? Se esse nome, no caso, corretamente, ele não deve ser null. Né? Então você vai colocar lá not null. Então ele tem que ter entre 1 e 30 caracteres. Tá? E se ele tiver menos, o que vai acontecer? Bom, o varchar ele é expansivo. Então, ele limita o número máximo, mas não significa que você tem que ter 30 caracteres. Por exemplo, aqui eu tenho 21 caracteres, lembrando que os espaços em brancos são caracteres, tá? Você só não tem nenhum texto aqui, mas para o banco de dados é contado como caracteres. Então eu tenho 21 caracteres aqui, contando os espaços em branco. E o que acontece? Sobraram 9. Então eu estou ocupando o espaço de 21 caracteres, não de 30, tá? Então isso aqui é muito importante para saber, porque na hora de você modelar um banco de dados, tá, o tamanho desses dados, existem até cálculos para isso, tá? No caso desse curso a gente não vai estudar essa parte mais complexa, mas existe cálculo que a gente faz na engenharia de software, por exemplo, onde você calcula, no caso, a volumetria do campo que você vai precisar, tá? Para você ter uma ideia de quanto você vai precisar até fisicamente do seu banco de dados, tá ok? Bom, passa agora para o char. Char também é um outro tipo de texto, também envolve parâmetro. Tem um exemplo aqui, char entre parênteses 2. O que significa isso? Esse meu campo de texto, tá, ele vai conter 2 caracteres. Aí eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, a sigla de estado, né, RJ. Ok? Qual que é a diferença do char para o varchar? O char não é expansivo, ou seja, se eu usar um caractere para colocar aqui dentro do char e eu definir como 2, ele vai gravar 2 caracteres, ok? Então, por isso que o char não é muito bacana para você colocar textos como, por exemplo, nomes, por exemplo, uma frase, alguma descrição, né, alguma coisa assim, endereço, por exemplo. Não é legal, por quê? Porque são textos que vão variar dentro de um escopo de tamanho, né? Por exemplo, o nome. Eu coloquei aqui 30 e aqui tem 21, mas eu posso colocar um nome que tenha 30 caracteres ou que tenha 29. O ideal é que o nome seja até maior isso aqui, né? Eu colocaria o dobro, por exemplo, 60 caracteres, porque eu já vi nomes enormes, gente, sério mesmo. Por exemplo, eu trabalho com uma moça que ela tem 7 sobrenomes, entendeu? Então, assim, 30 caracteres seria impossível para colocar o nome dela. O que acontece? O char, ele tem esse problema. Então, se eu coloco um char de 10 aqui, mas eu uso 2 caracteres, o que eu estou fazendo? Estou jogando 8 caracteres fora. Lembrando que cada caractere é 1 byte. Então, nada, você vai ter 8 vezes 8, 64 bytes jogados fora. Entende? Então, assim, o char é bacana para isso. Você
tem certeza do número de caracteres que vai ser. No caso, a sigla de estado normalmente é só 2. Então, né, não sei como funciona, por exemplo, em outros países, mas aqui no Brasil nós usamos 2, né? RJ, SP, ES, SC, né? E vai por aí afora, né? Então, para colocar uma sigla de estado, seria sim interessante colocar o char. Você pode usar também, por exemplo, o CEP. O CEP, apesar de ter números, mas normalmente o CEP tem um traço, né? A não ser que você não coloque esse traço no banco de dados, você vai ter que defini-lo como um texto. Só que aí você pode definir esse texto como um char. Por quê? Porque o CEP ele tem um número de algarismos lá, na verdade algarismos não, caracteres, né? Porque vai ter um traço ali. Um número de caracteres fixo. Eu tenho 5 números, um traço, depois mais 3 números, né? Então eu teria aí 9 caracteres ao todo, sempre. Sempre, sempre, sempre. Não ia mudar. Nem ia ser menos, nem ia ser mais. Então o char, por exemplo, serviria para isso também. Ok? O outro tipo é o text. O text não tem parâmetro. Isso significa o seguinte: você pode colocar qualquer valor de texto aqui. Com um detalhe interessante, que é o seguinte: ele vai até 2 milhões de caracteres. Mais de 2 milhões de caracteres. Não lembro exatamente aqui, mas então dá para você colocar um texto grande. Tá muito grande, né? Então, assim, para textos realmente muito grandes, você pode usar o text. Eu, sinceramente, para uma descrição, por exemplo, de uns 300 caracteres, 350 caracteres, eu colocaria o varchar ao invés do text. Eu só colocaria o text realmente para coisa bem grande, entende? Eu preferia usar o varchar nesse caso, tá? Mas se você usar o text, não tem nenhum problema, ok? Vamos para os tipos numéricos, então. Eu tenho o int, o float e o decimal. Vamos ver qual a diferença de cada um. O int já traz para a gente, né, a sugestão que é de inteiro, né, o integer em inglês. O integer, os números inteiros, né, matematicamente falando, eles vão de um máximo positivo a um máximo negativo. Tá? O que acontece? Eu posso ter aqui, por exemplo, menos 10, chegar no zero e subindo, né, 10, 11, 12, né? E o negativo também é a mesma coisa, né? Você pode ter menos 200, menos 1000 e vir andando. Tá? Só que é o seguinte, não tem vírgula. Por quê? É inteiro. Tá? Números inteiros eu tenho positivos e negativos, mas eu não tenho vírgula. Aí já vira um número decimal. Para representar números decimais, eu posso usar o float. Tá? O float, eu posso colocar vírgula aqui. Por exemplo, eu coloquei o valor de π aqui. Você pode observar que, na verdade, para nós brasileiros é vírgula, mas para os americanos é ponto. E o padrão é americano, então você vai ver um ponto aqui. Se você colocar vírgula, ele vai dar erro no banco, tá? Então é sempre bom lembrar disso aí também. Qual que é o número de caracteres que eu posso colocar aqui depois da vírgula? É independente. Você pode colocar quantos números quiser. Só tem um detalhe. O que a gente vai ver diferente do decimal. 3, por exemplo, se eu for querer colocar 3.0, eu não posso colocar no float. Ele vai normalizar para mim como 3. Tá? Se você colocar 3.01, tudo bem, aí ele vai aceitar. 3.001, 3.0000001, tudo bem, ele vai aceitar. Mas se não tem nenhum número, tá, depois do zero, ele vai suprimir o zero e deixar só o número inteiro. Tá? Então, por exemplo, para fins monetários, o float talvez não seja o melhor caso, já que existe uma formatação, certo? Vamos ver então, nesse caso, o decimal. O decimal eu já tenho parâmetros, eu coloquei aqui xy, tá? E aqui eu coloquei, por exemplo, 4,2. O que significa isso? O primeiro número que mostro aqui é o número de algarismos totais que eu vou usar. Ou seja, aqui eu vou usar 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Não consigo colocar 100 aqui. Por quê? Porque 100 seria 5 algarismos. Eu teria 1, 0, 0, 0, 0. Certo? Então, 100 aqui não daria. Só daria até 99. E o 2 aqui, obviamente, é quantos desses 4 algarismos vão ficar depois da vírgula. Então, eu coloquei 2, então só 2 algarismos. Esse aqui já é recomendado para uso no caso de campo financeiro, né, de moeda. Por quê? Porque normalmente quando eu falo de moeda, eu preciso mostrar o zero depois da vírgula. E o decimal me permite isso do jeito que vocês estão vendo aqui.
tá? Então ele é interessante para esse caso. Só lembrando que os parâmetros aqui têm que ser devidamente colocados. Porque, por exemplo, né, repetindo aqui, eu não consigo colocar 100 aqui, porque eu defini 4 caracteres no máximo, né? Se eu for colocar, por exemplo, 6 dígitos, 8 dígitos, então eu tenho que sempre observar essa questão do parâmetro aqui, ok? Próximo campo de dados aqui, né, no caso data agora, é o date, não tem parâmetro, e eu insiro data assim. Eu tenho ano, mês e dia, tá? Esse é o padrão americano. Então, se você quer mostrando para padrão brasileiro, você vai fazer essa conversão lá no código. Aqui no banco tem que ser assim, tá? Então, na hora de inserir também, senão dá erro, tá ok? Então, só lembrar desse detalhe. Na hora de inserir uma data, padrão americano. Date time. Date time é basicamente o date também, só que ele usa também a hora que está sendo inserida, tá? Então, ele pega a hora já do sistema e insere aqui. Tá? Você pode colocar manualmente também, não tem problema, mas se você não colocar, ele já pega o horário que está sendo inserido. Aí ele tem ano, mês e dia, tá? E depois hora, minuto e segundo, ok? E o time, que me mostra só a hora, minuto e segundo, tá? Também é a mesma situação, você pode definir manualmente ou então o sistema pega de acordo com a inserção. Ok, galera? Então, finalizamos mais esse tutorial de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e que continuem aí, tá? E se tiverem gostado, mais uma vez eu peço seu joinha, tá? Se puder compartilhar aí, tá? E os comentários aí, caso vocês tenham. Se alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí, que tem um manualzinho sobre suporte a dúvidas, tá ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.